só existe um lugar onde você é capaz de transformar tudo, dentro de você. Só existe um momento onde você é capaz de fazer tudo, agora. E quando a gente parte dessa premissa de que toda transformação ela ocorre primeiramente em você, para que depois se expanda no universo, e que o momento da construção dessa transformação é o agora, a gente vai para um ponto muito importante, que é toda transformação e toda ação só se dá no agora de forma consciente a partir do momento que nós nos autoconhecemos. E essa é a proposta da terapia do autoconhecimento, é levar você para uma jornada que eu, brincando, te levar para dentro da toca do coelho, para que você possa simplesmente despertar o teu potencial. Muitas pessoas vivem reclamando de doenças, reclamando de problemas financeiros, reclamando de problemas de relacionamento, reclamando de problemas profissionais, sempre buscando uma causa externa, sempre buscando um porquê fora e inobservando a sua capacidade, o seu potencial de transformar a partir de dentro aquela realidade. Nós somos capazes de criar nossa própria realidade a partir dos nossos pensamentos, das nossas interpretações do mundo e da nossa ação lançada para o mundo. Só que antes do pensamento existe um sentimento que deve ser alimentado, deve ser nutrido, deve ser direcionado para algo positivo, para que essa transformação possa fazer total sentido, para que essa transformação possa ser duradoura e de dentro para fora. A terapia do autoconhecimento, ela serve como uma base para que a gente possa, para que você possa, para que eu possa, para que nós possamos reestruturar o indivíduo, nos reestruturarmos a partir de dentro, de forma correta. Desde o momento do nosso nascimento até o momento atual em que vivemos hoje, no meu caso, 43 anos de idade, foram pouquíssimas as oportunidades em que eu fui levado a refletir sobre algo que me mobilizava internamente. Eu sempre fui levado a refletir sobre alguma atitude minha, sobre ações que de alguma forma incomodavam os outros, mas que não necessariamente me incomodavam. E a gente passa muito tempo na vida refletindo sobre justamente esses processos externos e sobre aquilo que a sociedade julga, ou que o meio em que vivemos julga, que é o correto. Só que não existe o correto e o errado. Existe sim interpretações diversas, porque o que é correto em uma cultura pode ser errado em outra, porque o que é correto para uma pessoa pode ser errado para outra pessoa, porque o que é verdade para uma pessoa pode ser mentira para outra pessoa. Então, a partir desse princípio, quando nós passamos a trabalhar melhor o nosso filtro interno, quando nós passamos a trabalhar melhor a nossa autopercepção, o nosso autoconhecimento, nós passamos a responder de forma mais correta para a sociedade, ou seja, nós começamos a fazer uma autotransformação que tem um impacto positivo. E como diria as grandes filosofias do mundo, a gente começa, ao invés de plantar um karma negativo, a gente começa a plantar um dharma, algo positivo, que vai gerar uma corrente positiva. Infelizmente, nós não estamos acostumados a pensar de forma correta. E o nosso pensamento ele é muito baseado na crítica daquilo que nós recebemos de forma externa e não daquilo que sentimos. A terapia do autoconhecimento propõe que passamos a sentir melhor. E esse sentir melhor se aplica a qualquer situação da vida. Vamos lá, eu vou buscar isso na prática para uma situação, por exemplo, de um pânico, uma síndrome de pânico. O que é a síndrome de pânico, né? A síndrome de pânico é uma resposta fisiológica, é uma resposta que o teu organismo te dá, é uma resposta que começa no cognitivo, que o teu organismo te dá de adaptação. É uma resposta de fuga ou de luta, que o teu cérebro lá, o teu cérebro límbico, né, o primário, o teu cérebro mais antigo, o teu cérebro reptiliano, ele te dá essa resposta de luta ou fuga. E essa resposta, ela se repete para diversas situações. E em momentos em que você não precisa ou não tem nenhuma ameaça, essa resposta é ativada. E isso te gera um ataque de pânico, um ataque de ansiedade, um ataque que faz com que você perca todo o teu controle. Então, isso te paralisa, né? Ou te faz fugir.
Quando você não tem o conhecimento disso, primeiro quando você passa a viver o pânico, por exemplo. É notadamente sabido que a maioria das pessoas que já teve uma ou duas crises de pânico, elas não têm tanto medo do pânico quanto ter medo de ter a crise do próprio pânico. E não se percebem. Então, o fato de ter medo de ter a crise, para elas, passa a se tornar a própria crise, ou seja, elas acham que estão vivendo um pânico. E quando nós passamos a auto-perceber aquilo que nos mobiliza, quando nós levamos o sujeito dentro de uma jornada que, independente, volto a repetir, independente da ferramenta, que pode ser hipnose, programação neurolinguística, terapia regressiva, gestalt terapia, psicologia cognitivo-comportamental, enfim, quando nós levamos o sujeito a se auto-perceber dentro de um arcabouço de ferramentas, mas com foco não em resolver o problema primeiramente, mas em fazer o sujeito perceber o problema dentro de si, e não como um fator externo a si mesmo, já é o começo da construção de um alicerce que vai servir para que o indivíduo, para que o sujeito, ele possa ir para o processo de autoconhecimento e, a partir do processo de autoconhecimento, se autotransformar. Então, vamos lá. O sujeito tem a crise de pânico e ele começa a perceber aquilo de forma horrível. A crise de pânico, ela te gera sudorese, te gera taquicardia, enfim, ela tem vários sintomas, várias sintomatologias. E o sujeito começa a perceber aquilo como algo que está acontecendo, mas ele não entende de onde vem, ele não percebe em si mesmo onde começa, ele não sabe se começa com uma sensação no estômago, ele não sabe se começa com um pensamento, ele não sabe qual é o sentimento que dá origem para aquilo. Automaticamente, qualquer caminho que ele siga para resolver aquilo não é um caminho muito sólido. Por quê? Porque ele não sabe aonde começa. E se ele não sabe aonde começa e não sabe para onde aquela crise está conduzindo ele, como ele vai percorrer esse caminho? Esse é o primeiro passo. A gente vai auto-perceber essa crise. A partir do momento que nós auto-percebermos essa crise, ou qualquer outra doença que tenha... Toda doença tem uma origem, tem um sintoma e tem os resultados. Quando nós entendemos o caminho que a doença segue, fica mais fácil trabalhar essa doença e, na verdade, desfocar da doença, focar no que importa, que é estar saudável, que é estar bem, que é ser funcional dentro de um processo de convivência social. E é isso que a terapia do autoconhecimento propõe, que a gente trabalhe nessa autopercepção, ou seja, perceber em si mesmo o que ocasiona aquilo, o que ativa a chave do pânico, por exemplo. Por exemplo, tem pessoas que ativam a chave do pânico quando estão num lugar fechado, ou que quando vão entrar num carro e não têm o controle para dirigir, ou enfim, são várias chaves. Só que muitas vezes as pessoas não percebem e passam por padecer dentro de um processo de crise sem perceber. Elas só percebem a crise pela crise, como algo muito maior do que elas, o que na verdade não é. Então, a partir do momento que nós identificamos bem essa percepção e, por exemplo, identificamos que o sujeito ativa o pânico ao estar num lugar fechado, ok? E isso é a chave ativadora. Vamos aprofundar um pouco mais, vamos levar o sujeito a autoconhecer por que aquele lugar fechado ativa aquele pânico. E, de repente, num processo de regressão, nós entendemos, juntamente com o sujeito, que, num determinado momento na infância dele, por uma situação diversa, numa brincadeira com os primos, ele foi trancado no armário. E ele bateu, se debateu, tentou sair, não conseguiu sair. Até sua mãe vir socorrê-lo, sua mãe veio, acolheu, deu aquele acolhimento, tirou ele para fora do armário e ele fixou aquilo na mente. E durante muito tempo aquela doença ficou inativa. Até que, com 25 anos de idade, indo para uma festa, ele entra no elevador e falta a luz. E quando falta a luz, aquela criança que estava presa no armário lá atrás e que, por causa do carinho da mãe e de outros movimentos, deixou aquilo guardado lá dentro, aquela criança vem à tona. E vem com a mesma reação de se debater, de querer sair dali e de entrar em pânico, ok? Naquele momento se ativou aquela chave, aquele circuito foi ativo novamente. O sujeito sai do elevador passando muito mal, sentindo todos os sintomas de uma crise de pânico, e a vida dele começa a virar um inferno.
todas as vezes que ele vai entrar no elevador, ele lembra daquilo. Lembra do último episódio. Então ele já começa a ter taquicardia, ele já começa a suar frio, ele já começa a trazer todo aquele sofrimento daquela criança para o momento presente. Pronto, ele autoconheceu a origem disso. E aí a gente vai trabalhar com o indivíduo a autotransformação disso. Vamos levar ele por um caminho terapêutico curto, breve, eu diria brevíssimo, para que ele possa entender dentro dele que ele tem o poder de autotransformar e que ele não é mais aquela criança. E que aquela criança não precisa ter medo, porque agora ele já percebeu, já conheceu e ele pode transformar aquele resultado. Eu tive, e eu venho tendo dentro do contexto terapêutico, processos fantásticos de retorno, usando esse tipo de abordagem, levando o indivíduo a autoconhecer em si a origem daquilo e a autoconhecer dentro de si também quais são as ferramentas potenciais que ele tem para autotransformar a situação. E é assim que a terapia do autoconhecimento funciona. Ela faz com que o indivíduo navegue pelo processo e acorde, desperte os recursos que ele tem para que ele mesmo possa autotransformar. É muito bonito, né? E a partir do momento que ele autotransforma, ele pode simplesmente contribuir, retribuir e levar esse movimento para outras pessoas. Basicamente é assim que funciona a terapia do autoconhecimento. Para mim, é sempre bom estar aqui com vocês. Um beijo no coração e nos vemos no próximo vídeo.